Tudo começou num casamento, na inveja de não ter sido escolhida como madrinha. Luana do Bem preparou um discurso capaz de partir a casa e de emocionar, ou pelo menos achava Luana do Bem, que se deparou com muitos mais risos do que lágrimas. Surgiu aí a vontade de fazer comédia, ainda foi para Moçambique uns tempos, mas quando regressou apresentou-se em palco, na altura como Luana Pestana. Passou então para o lado do bem, com muitas atuações de stand-up por bares, no Levante e Ri, com o espaço no Relatório DB, no Curto-Circuito, no Irritações agora. Decidiu terminar o ano em grande com a estreia da sua primeira série, Arte de Tentar, na SIC Radical, e uma rubrica na Antena 3, Melhor que Nada, e ainda com a participação no Humor à Primeira Vista, claro. Luana, claro. Olá. muito bem-vinda. Já estou bem cansada. Só com a introdução? Não era este o objetivo. Humor à primeira vista. Vamos começar já com a tua série, Ok. que é, digamos, o trabalho mais complexo que tiveste a desenvolver nos últimos tempos, acredito. é. Quão últimos tempos? Já há quanto tempo vem esta ideia? Assim, eu escrevi com o Guilherme Ludovice, que é um comediante também, e nós atrasámos-nos bastante. A série já era para ter estado pronta em janeiro, nós não conseguimos ter a série pronta em De janeiro. 2022. Sim, de janeiro, exato. Até talvez um pouco antes, até. Mas não conseguimos, porque trabalhamos os dois noutras coisas e não te consegues, acho eu, no ponto de trabalho em que eu estou, ou de crescimento em que eu estou, focar-te só numa coisa a 100%. E demorámos imenso tempo a conseguir acabar a série. Depois há uma série de coisas que se metem no teu caminho que tu não estás a contar, e depois há o desconhecimento, que eu também nunca tinha feito nada assim. E qual é que foi assim, o maior obstáculo que não estavas à espera? Mentores, é bué difícil arranjar mentores, tipo, porque as pessoas não sabem, tipo, com quem é que estão a falar, percebem o projeto e acham a ideia Isto gira. porque cada episódio tu tentas fazer uma obra de arte, de uma Exatamente. temática, de um tipo de arte diferente, e tens a ajuda de mentores. Exatamente. Neste caso, os episódios que já saíram nesta altura foi moda e também pintura, Pintura. E joalharia sai agora no sábado que vem. neste próximo E sábado. depois é escultura, cinema e música. Música para terminar. Exatamente. E foi muito difícil porque as pessoas não te conhecem, não sabem o que é que tu vais fazer, têm alguma resistência quando é alguma coisa do humor, porque acham que vão ser gozadas ou vão ser ridicularizadas. E eu percebo, porque eu acho que isso durante muito tempo foi o caminho que se seguiu. Não é? Em séries? Não é em séries. Tipo, as pessoas associam os comediantes, e se calhar muito erradamente, os comediantes que estão a aparecer a pessoas que gozam imenso ou que criam um estigma. E tipo, eu ali só queria ajuda. Claro que há momentos que tu gozas, obviamente, mas a pessoa está, pelo menos da maneira que nós escrevemos, o mentor está sempre protegido, porque é idiota que está a experimentar coisas novas. A persona, não é? Exato, sou eu. Estás um bocadinho mais... Está exacerbada, não é? Estás uma postura mais arrogante. Exatamente, sim. Porque também é mais fácil de fazer em acting, Certo. sabes? Mas pronto, eu gostei mesmo muito de gravar, mas acho que só percebi que tinha gostado tanto no fim. Porque Porquê? quando acabou, eu gostava de ter feito tudo de novo. Mas com o que já sabia quando acabou, estás a perceber? Então, o que é que mudavas hoje em dia? Mudava muita coisa, espero depois numa segunda temporada fazer um trabalho um pouco melhor. Mudava em termos de guião, em termos de ritmo. Há coisas que Mas o que é tu que não sabes. coisas concretas que achas que... Não Vende. consigo agora estar assim a dizer em concreto o que é Também que... já recebeste feedback destes 2 primeiros episódios, acredito. Pouco, por acaso. As pessoas não... quando falam comigo, normalmente são sempre muito queridas. Eu acho que... E acho mesmo isto, que os episódios vão melhorando e isso é bom. Eu também achei o segundo melhor Exatamente. do que o primeiro. Eu acho que isso é bom, mas depois tens o outro lado que é, o primeiro não agarra. Mas agarrou, pronto. Eu acho que as pessoas que têm alguma simpatia por mim percebem que era o primeiro projeto. Nós gravámos o primeiro episódio em primeiro lugar. Olha, é uma coisa que eu nunca mais vou voltar a fazer. Percebes? Mas porquê? Porque o porque primeiro já tens episódio tem que ser ensinamentos forte. E eu não sabia Ok. nada, nunca tinha gravado assim nada. E de repente gravámos o primeiro e depois já vais para o segundo a saber o que aprendeste no primeiro. Exatamente. E acho que então o que gravas primeiro tem que ir ali para o meio, mais escondido, para esconder também, para te proteger as tuas falhas e as tuas inseguranças. E eu ficava muito nervosa. Tipo, eu não gosto muito de gravar coisas. Eu não adoro. Eu gosto de fazer stand-up. Se eu tiver que fazer outras coisas que culminem em eu poder fazer stand-up depois, eu faço o que for preciso e curto experimentar e
a fazer o Irritações e gosto de fazer a rádio porque me obriga a escrever, no Irritações obriga-me a pensar em ângulos e eu gosto mesmo muito de fazer isso tudo. Mas a câmara deixa-me bué nervosa, porque eu acho que tenho uma voz, tipo, começo a projetar a voz e começo a ficar, não tenho posição e a minha postura não está certa, eu não adoro isso. Mas não sentes que fazes isso também em palco? Faço, mas faço melhor. Percebes? Tipo, não sei. Porque isso também são características que estão envolvidas Mas eu estou mais confortável em palco. Porque mas eu percebo, é a questão de... Não sentes sei. que estás a ser filmada. Pá, não te sei bem explicar. Eu fico muito... Por exemplo, há malta que diz, eu antes de ir atuar fico nervoso e não durmo. Eu antes de gravar durmo mal mesmo. Tipo, se eu souber que amanhã tenho um dia todo de gravações da série, no Irritações aí na Antena 3 não me acontece tanto. Porque é um registro diferente, não é? Uhum. Mas na série eu dormia bué da mal, tipo 3 dias antes. Com outras coisas que tinhas gravado, então? Ou foi mais concretamente neste projeto? Às vezes no relatório, mas eu acho que foi concretamente este projeto, por saber que também era mais autoral, uma coisa não é? minha, Claro. tipo, também havia outro tipo de expectativa, porque depois tinha muito medo de a malta, pá, felizmente em palco o stand-up vai-me correndo bastante bem e eu tinha medo que as pessoas pusessem na série a mesma expectativa que têm do meu stand-up, se isto faz sentido. Porque eu stand-up, mesmo que não tenham sido muitas, imagina que fiz 400 vezes. A série nunca fiz, tipo, e não há bem treinar e correr mal. É tipo, olha, gravaste e agora tens aqui isto. É a primeira vez que estavas a subir a palco, no fundo, das séries. Não é? Mas gostei bué e quando acabou pensei, gostava de... Tinha feito... Sabes quando acaba o ano letivo e tu não foste o melhor aluno e pensas tipo, para o ano... Não entraste no quadro de honra. Para o ano é que eu vou ser... Eu acho que isso é bom, não é? Se tivesse sido uma experiência má, se calhar não tinha... E escrever com o Guilherme também foi muito fixe. Eu nunca tinha tido assim a experiência de escrever com ninguém, às vezes com batáguas para o relatório, mas com ele foi mesmo tipo, bora sentar os dois e criar aqui uma coisa. A parte de guião incidiu mais em que partes da série? Ou seja, tens uma parte em que estás a conversar com o mentor, não é? Acredito que aí existam algumas coisas combinadas. Sim. Qual é a percentagem de escrito? Eu tinha bastantes partes guionadas, porque havia momentos que eu tinha que criar, porque se houver 10 minutos de conversa em que não fazes um sorriso uma única vez, não é isso que eu quero, estás a perceber? E então nós escrevíamos a minha parte e depois eu tinha que andar ali a dançar a ver se ele chegava onde eu queria, estás a perceber? E às vezes se não chegasse eu dizia, olha, aqui tens só que dizer não, pronto. Porque às vezes a malta diz, achas que a Luana pode ser boa nisto? Pode! E é tipo, não pode, aqui não pode nada ser boa, estás a ver? E grande parte eu diria guionada, tirando alguns momentos de conversa que surgiram enquanto eu queria ir na direção de alguma coisa e foram mais engraçados do que a direção que nós estávamos a imaginar inicialmente. E a série ainda faltam estrear 4 episódios na SIC Radical, já agora sábados às 10h45 da noite e depois repete sextas e domingos, se não estou errado. Sim, eu sou o diretor do programa. Exatamente. Como eu já disse, cada episódio é dedicado a uma forma de arte. Tu, por hábito no teu dia-a-dia, tentas sempre experimentar coisas novas? Ou esta ideia foi uma coisa que surgiu mesmo porque surgiu? Não, eu já tido esta ideia há imensos anos. Anos? Anos, já. Porque quando eu trabalhava em publicidade, encontrei uma máquina fotográfica e depois analógica e queria experimentar. Só que os rolos eram caros, então comecei a pedir ao pessoal com quem eu trabalhava para me dar €1. Se a malta me desse €1, eu tirava uma foto a pensar na pessoa. Pronto, era isto. A pensar na pessoa. Sim, e depois justificava porque é que me lembro. No fundo é a banha da cobra, não é? Porque é que tiraste uma foto porque a uma é que eu me alface? lembrei de ti quando tirei esta fotografia e dava às pessoas. Pronto. E consegui ali algum dinheiro. Na altura deu-me para fotografar 2 ou 3 anos sem nunca pagar rolos. Isso é bom. Os rolos também não eram assim tão caros. Eu ganhava muito mal, como toda a gente em Portugal. Pronto. E fiz isso. E na altura lembro-me de pensar que queria só experimentar coisas. Tipo, passei ali uma fase, não sabia bem o que é que havia de fazer. Mas aí surge a ideia para a série, é isso? Não, aí surge a ideia para... eu gostava dia de fazer uma exposição com todas as coisas que eu já tentei. E depois, quando o Pedro, o Buxeri, me disse, tens aí alguma ideia, bora conversar, eu achei que isso poderia ser uma ideia gira. Tive ali um bocado de medo às vezes que cruzasse com o Salvador, porque ele tem o seu menino para ir.
mas depois pensei que não cruza, porque ele tem vários desafios e eu tenho um objetivo bem concreto que é relativamente às artes de experimentar coisas e criar obras, digamos. Claro. E então acho que acabou por resultar bem. Lá está, há coisas que eu faria melhor hoje em dia, mas eu estou, como de geral, eu estou orgulhosa daquilo que nós fizemos, só que nós passamos tanto tempo a ver e a editar e a mudar e a escolher a música e depois reparas que está ali uma coisa que tu curtias ter outro plano e depois curtias que houvesse ali um corte, mas que não dá bem para cortar. E depois eu já só vejo tudo o que podia estar melhor. Estás a perceber? Mas eu estou orgulhosa e fiquei mesmo contente de conseguir, porque o pensamento ao longo do percurso é sempre tipo, se calhar não vou... isto se calhar não vou conseguir. Não vai ficar... esquece, vai ser uma vergonha, sabes? Isto vai ser uma vergonha. E não, não é... É uma tentativa. A quem é que me mostraste a série antes de ela ir para o ar? Ou seja, a quem é que foste pedir opiniões? Mostrei ao Guilherme, que escreveu comigo, portanto ele já estava a editar também comigo, portanto ele também esteve sempre a ver. E mostrei só a 2 amigas minhas, porque sei que elas acham tudo o que eu faço hilariante. Então fui para a casa de uma delas e abri o computador e mostrei. E é tipo, isto está ótimo. Eu digo, não está, não. Pronto, e depois mostrei à minha namorada, que me deu uma crítica. Eu estava com um bocadinho de medo, mas ela foi bastante construtiva e percebeu Qual é que era a crítica, era... já agora, se puderes partilhar? Que precisava de estar um pouco mais trabalhado de guião e em termos de timings, e eu percebo aquilo que ela quer dizer. E em termos de timings de... como assim? Em termos de timings de respirar. Acho que a série... Muito acelerado? Às vezes está... Precisava de 20 minutos? Às vezes está ali num ritmo que não era preciso. Que não era preciso. Podia estar 2 segundos a respirar e a ver uma paisagem para te enquadrar. Mas são... Lá está. Isso nunca me passou pela cabeça. Não vou estar aqui a dizer tipo, eu realmente pensei em meter uma... Não pensei num único segundo em meter um momento para tu respirares na série. Não pensámos, nem eu nem o Guilherme. Sim. Mas, mas eu acho que a pica também é essa, que é tipo, agora vou fazer uma a seguir. Imagina, vou fazer a 2ª temporada. E acho que tu vês a evolução. Eu já te ouvi várias vezes a falar de uma 2ª temporada. Eu quero fazer. Já tenho tudo planeado. Já está tudo? Sim, só preciso de orçamento. Depois isso eu vejo como é que... Não, porque, sei lá, o meu objetivo final é mesmo criar uma exposição com coisas para passar também... Das várias temporadas? Das várias temporadas. Se for só 6 coisas, tem graça. Percebes? Era um desperdício de uma tarde. Agora assim, não. Se tu criares e houver uma historinha e criares uma ligação... Sim. Eu acho que pode ser giro. Para além disso, há mesmo muitas coisas que ainda podem ser tentadas e que eu acho que podem dar resultados muito giros, tipo dança nós não fizemos porque... E tu és ótima a dançar. Sou muito boa mesmo. Mesmo? Fiz dança de salão durante 2 anos. Foi incrível. Agora então, não sabes se fiz ou não. Não sei. Pois. Mas eu acredito. Eu acredito. Esta foi, lá está, a tua primeira série autoral que escreveste, como já disseste, com o Guilherme Ludwig. Porquê é que convidaste o Guilherme para escrever contigo? Porque ele é muito mais inteligente do que eu. É verdade. Tipo, ele é muito mais inteligente e muito mais... Ele já tinha escrito o Barman com o Carlos Pereira e a série dos Guardanapo. Exatamente. Penso eu que terão sido só essas duas, eventualmente mais. Pois, acho que foram só essas. E a que escreveu comigo. Mas convidei, ele é muito mais inteligente do que eu. Eu acho muito engraçado. Nós temos algumas coisas em comum, mas diferimos até de uma forma bastante acentuada naquilo que nós achamos muito engraçado. E eu acho que isso é bom quando tu escreves. Ou seja, nós temos pontos em comum, mas aquilo que eu acho muita graça, o Guilherme não acha muita graça, ou aquilo que ele acha muita graça, eu muitas vezes... Tens um exemplo de tipo de não sei, coisas? Mas sei lá, deixa-me pensar. Às vezes é uma questão de referências. Tipo, estávamos a escrever num momento qualquer um texto e ele disse tipo, e temos que meter aqui não sei quê, como o Wall-E, o filme da Disney, que é uma referência. E não é. Não é uma referência. O Wall-E, o filme da Disney, não é uma referência. Tipo, a Bela e o Monstro é uma referência. Sei lá, Pocahontas é uma referência. O Wall-E não é uma referência. Estás a perceber? Não é amplamente uma referência. Eu não achei graça nenhuma àquilo. E estava-lhe a dizer isso. Mas isso é bom, porque às vezes há coisas que eu acho muito engraçadas e o gajo diz, isso não, ninguém vai perceber, ou é uma coisa... Desculpa, vocês sentavam-se os dois para escrever juntos? Sim. Juntos mesmo, Fisicamente. Fisicamente. Eu não sou muito boa por Zoom. Eu não gosto muito de estar por Zoom.
Mas, Porque ou eu seja, uma distraio-me. pessoa estava no computador e iam trocando Íamos palpites, é isso? trocando o computador, que é Ok. tipo, agora queres escrever tu, vá, agora escreve tu. E aconteceu algumas vezes também combinarmos e escrever e Netflix e não, sabes, não fizemos claro. nada, mas eu acho que essa diferença que nós temos é boa. O Guilherme tem determinadas referências que eu não tenho e eu tenho também outras que ele não tem, e quando se juntam as duas eu acho que dão coisas engraçadas e equilibradas, que eu acho que é bom e que chegam a toda a gente, sabes? Não quero que seja um humor de pá, a malta não vai perceber, mas esta é boeda engraçada. É tipo, pá, eu não tenho muito interesse nisso. Tipo, eu quero que toda a gente perceba aquilo que eu estou a dizer. Claro que há umas que tu fazes para ti. Tipo, a frase, não sei se viste o episódio da moda. Vi. Viste o fim do Steve Jobs. Agora já não me... sim, vi. Tipo, aquilo foi só a coisa mais engraçada que aconteceu enquanto nós estávamos a escrever. E aquilo era uma frase, tinha um contexto lá no meio do episódio e nós não conseguimos, em edição, fazer com que aquilo ficasse bem. E então pusemos ali no fim. Nós fizemos uma antestreia da série e eu ver as pessoas a rir daquilo que foi só. Eu, quando fui gravar a voz off, porque aquilo inicialmente era em voz off, eu já não me lembrava que nós tínhamos escrito aquilo. E eu não conseguia ler, tipo, a chorar, a rir, porque é mesmo só uma estupidez, não há nada que entender ali, não há um duplo sentido, não há nada. Nós estávamos sentados e ele disse, bora fazer isto, e escreveu uma frase. E eu disse, não, espera, e escrevi outra. E ele, espera aí, outra, e ficou aquele... Foram adicionando. Yeah. Pá, e aquilo divertiu-me tanto, que eu pensei, pá, vamos meter na mesma, pá, espero que as pessoas percebam, mas o facto das pessoas rirem com aquilo de tão absurdo que é, deixa-me muito contente, e fazer isso com ele ainda me deixa mais contente, mas é tipo, não há nada que entender ali, percebes? É só uma estupidez. Se achas graça, perfeito. Essa antestreia, o que é que te deu a entender sobre... Mostraram só os 2 primeiros episódios? Mostramos 3. 3? O que é que deu a entender sobre... Porque tiveste o feedback, não é? Tive o feedback Espécie que de vai melhorando. stand-up. Que vai melhorando, não é? A série, mas eu tenho essa noção. Tipo, eu tenho essa noção Mas que... as pessoas disseram-te que ia melhorando ou Sim. pelo nível de risos foste percebendo isso também? Fui percebendo, mas as pessoas disseram-me também que o primeiro acharam fixe, mas que depois, vendo os outros, o primeiro fica mais aquém, nota-se mais o desconforto, talvez. Foi mesmo um alívio ver as pessoas a rir de coisas que tu achas muito engraçadas e que depois as pessoas também acham. E para mim foi um descanso, na verdade, sabes? Porque houve ali uma amostra de 70 pessoas que riram bem nos momentos em que eram para rir, e houve até um momento que não era para rir e elas riram, e isso é giro, tu perceberes as dinâmicas de como funciona e como as pessoas estão entretidas. Percebi também que os episódios passavam de forma rápida, isso também é bom, é porque estás entretido, não estás aborrecido. Não acho que haja muita palha no meio, estás a perceber, há sempre uma ligação. Pá, eu fiquei bem contente, foi uma noite boa, acho que foi uma boa ideia termos feito aquilo para nos reforçar também. Às vezes um miminho no ego também é bom, claro. Mas a série ia estrear e aquilo dá-te um abraço que tu precisas quando estás muito inseguro, estás a perceber? Sim. E estava um muito bom ambiente. E ajuda-te a ter um feedback que não te terias se a série apenas estreasse. Sim, não é? Exatamente. Claro. E uma coisa é no YouTube, que tens acesso imediato aos comentários. Sim, mas é sempre diferente. Na televisão não tens tanto, as pessoas vão mandando mensagens, são muito queridas, mas é diferente, não é? E ali estava num ambiente muito bom, nós fizemos uma pré-apresentação de coisas que as pessoas precisavam de saber e que também correu bem, as pessoas estavam divertidas, mas nós falámos 8 minutos, nem isso, percebes? E depois as pessoas viram os episódios e tu vês as reações, é giro. Mas é como se estivesses ali a dar um pedacinho do teu corpo a cada pessoa. Tá a perceber? Isso. Toma lá isto. Mas é uma vulnerabilidade que eu acho bonita até. Eu acho, sabes, porque depois as pessoas no fim também partilham as opiniões delas contigo e eu acho que isso também é bonito, mesmo quando dizem, tive um amigo que chegou ao pé de mim e disse, estavas ali, achei que estavas desconfortável ali não sei onde, aqui e ali. E para ele me dizer aquilo é porque é mesmo meu amigo, estás a ver? E porque ou tem algum carinho por mim. E isso é porreiro. Os pais do Guilherme estavam lá, estavam todos contentes, sabes? Foi um dia muito giro, por acaso. Gostaste mais deste processo de construir uma série, escrever uma série, ou do que já estás mais habituada em escrever stand-up, construir o teu tempo em palco? É muito diferente, não é? Porque o stand-up eu adoro mesmo. Fazer stand-up é a coisa mais confortável. Ou seja, não é confortável, mas é a coisa que me traz mais conforto na vida. Certo. Nada na vida me diverte tanto como estar a fazer aquilo, estás a perceber? É mesmo... É super libertador
E depois tu parece, às vezes, sinto, tipo, toda a gente quer pertencer, não é? A alguma cena. E eu sinto no stand-up as pessoas fazem-me pertencer, tipo, as pessoas estão ali comigo, tipo, fazem-me sentir que eu estou ok, estás a perceber? Pronto, às vezes corre mal, mas quando corre mal, eu só quero voltar para casa para ver o que é que correu mal. Eu gravo todas as minhas atuações ainda hoje. Áudio Pá, ou vídeo? áudio, vídeo não tem espaço já. Mas, e vais ouvir o que é que correu mal, o que é que falhou, qual é que Fazes foi sempre o esse timing. trabalho depois, assim que chegas a casa? A não ser que tenha corrido ou mesmo muito mal ou mesmo muito bem. Eu lembro-me de ver numa série que era o Crashing do Pete Holmes, que Sei. ele às vezes corria, acho que era no Crashing, posso estar a confundir, mas acho que era aí, que depois ele chegava a casa e tinha a dificuldade de ir ouvir as coisas que tinha feito por ser mal, às vezes adiava ou desleixava-se. É isso, correr não é? mesmo muito mal, tipo, não houve um riso, não vou chegar a casa e ouvir também, ouço no dia a seguir, Masoquismo, não é? percebes? Mas eu adorei escrever a série, achei mesmo divertido, adorei gravar e quero continuar a fazer, mas o escrever stand-up é diferente, porque o trabalho de basta mudar uma palavra e uma frase que ninguém ria, agora toda a gente ri, diverte-me imenso. Imenso, imenso, imenso. Tipo, tu percebes, hoje fiz esta, bem, deixa lá ver. Agora tenho aqui uma ideia, às vezes vou no carro, estamos a ir e eu digo, hoje vou dizer não sei o quê. É tipo, não digas. Eu não, mas eu acho mesmo que vai ter graça. Juro-te, às vezes não é nada, é só uma ideia, é só uma frase, estás a ver? E dizes e não bate, é tipo, ok, mas ainda há de bater, estás a ver? Ainda vai. E esse trabalho diverte-me, bué. Tipo, eu adoro mesmo pensar em stand-up e em coisas que podem resultar no palco. Eu conto, grande parte dos meus textos são histórias, não é? Mas o tu adaptares, lá está, é isso. Às vezes basta trocar uma palavra. Tem uma piada que não batia nunca, já não me lembro qual é. No outro dia estava a falar disso. E mudei a rapidez com que a faço. Tipo, eu dizia lento e agora digo rápido. Mesmas palavras e agora digo rápido. Porque houve um dia que devia estar mais nervosa e disse mais rápido e bateu. Depois fui ouvir, porque é que neste dia especificamente, que até nem estava a correr muito bem, e eu disse isto muito mais rápido e bateu. E depois tentei. Passaste a usar assim. E agora já não sei dizer qual é, isto é um exemplo, Sim. mas resulta, e eu gosto disso. Eu gosto dessa cena de tentativa e erro. Sim. Tipo, será que alguém vai achar graça aí? Eu adoro a sensação de escrever texto novo e ir fazer. Tipo, será que alguém vai achar graça a isto? Será que isto tem graça? E vou. Pronto. Lidas bem quando não corre bem? Não lido muito bem. Irrita-me, é como perder um jogo, sabes? É como jogar à bola, estive a treinar, cheguei lá, perdi o jogo. Tenho que ir treinar mais. E irrita-me um bocado. Tipo, como se fosse culpa de alguém que não minha, mas fico chateada. E a malta diz, não, mas é normal, é noite de teste, eu percebo, mas eu quero ser sempre boa, estás a ver? Eu quero ser sempre a melhor. Não me interessa se é texto novo ou se é texto antigo. Eu quero que as pessoas se riam sempre. E então, se corre mal, fico chateada e tenho como objetivo fazer novamente o mais depressa possível, porque eu acho que parece que ganho medo. Então eu curto fazer, imagina, corre mal na quinta, na sexta vou então fazer outra vez para ver se o que é que consigo fazer melhor. Não gosto de ficar muito tempo sem ir a palco. Sim, porque depois ficas preguiçoso, depois a primeira já não correu bem, agora da última vez correu-me bem mal, não quero nada ir outra vez. Eu tipo, não, bora, que é para arrancar o penso com força. Sim. E sai logo, não é? Claro. Tu tens estado até a fazer a primeira parte do Sol do Batáguas, o processo. Processado é sério, processo. Exatamente. E também fazes, obviamente. E quase toda a gente diz que eu sou melhor que ele. Atenção a isso. E ainda fazes o quê? 20? Às vezes já aconteceu fazer uma ou duas vezes 25, mas foi porque me perdi ali no início. Perdi o público, sabes? Diz a suma, perdi o público e depois tive que ir a correr. Deixa cá ir buscar o Batáguas, não se lixar. E obviamente tens também o teu espaço no relatório da B. E eu lembrei-me disto quando estava aqui a preparar a nossa conversa, que estávamos há uns tempos, isto em 2020, terá sido, porque fizeste na altura um Vox Pop numa manifestação do Chega em Viseu, que na altura ficou... Em Évora? Desculpa, Desculpa, Évora.
Não, mas tem um V, os dois, não é? Exatamente. Exato. Exatamente. Em Évora, numa manifestação do Chega, e aquilo ficou viral na altura, no YouTube, no Instagram, em todo lado. Eu lembro que estávamos num espaço de comédia, não sei se te lembras, chamado Lapo. Lembro-me. Só não me lembro. E, e o teu telemóvel era. Tu estavas a mostrar aquele na altura, não parava de tocar, não é? E aquele estava incrível. Tiveste nessa altura algum. Porque ganhaste imensos seguidores nessa altura, devido a esse trabalho. Tiveste na altura algum receio de será que me vão colar um bocado a este tipo de conteúdo? Não tive, por acaso. Nenhum. Não, nem pensei nisso na altura. Estava um bocado assustada porque, pá, sempre que nós fazemos alguma coisa deste género, recebemos muitas ameaças e eu Pelo tema. nunca tinha recebido. Então, quando tu recebes, aquilo assusta, porque eu não sei se as pessoas vão mesmo cumprir as ameaças delas ou não, estás a ver? Mas não, nunca tive medo de ficar associada a isso. Eu gosto mesmo muito até de fazer vox pops, na verdade. Sério? Sim, porque Às vezes é um conteúdo um bocado rejeitado por já ter sido feito. já foi feito muitas vezes e há coisas que têm graça e há uns que correm melhor do que outros, como tudo. Mas eu adoro falar com pessoas. Tipo, as pessoas, eu fascina-me imenso como é que uma pessoa chega ao pé de alguém que tem um microfone que nunca viu e diz coisas. Eu acho isso inacreditável. Então algumas coisas que era melhor não dizer. Sim, mas ali, coitados, também o ambiente estava para isso, não é? Então, mas isso fascina-me imenso. Eu acho graça às pessoas, eu acho que o ser humano é naturalmente engraçado, estás a perceber? Tipo, a vida das pessoas, como elas se movem, as coisas que elas dizem, tipo, às vezes há uns vox pops que não consegues exprimir o sumo que tu queres, e eu até acho que é erro meu, porque eu devia ter entrado de outra forma ou feito as coisas de outra forma, mas no outro dia nós fizemos por causa dos 125€ do Costa, que na minha cabeça ia ficar hilariante. E as respostas não foram o que eu estava à espera. Tipo, eu não estava à espera de tanta realidade, se calhar, estás a ver? Demasiado sério? Sim, porque tu dizes às pessoas, tipo, sonhem, o que é que fariam se fossem multimilionários? E é tipo, pagava conta. Estás a perceber? Eu não estava tão à espera disto, porque eu quando sonho mesmo, ilha deserta, percebes? E mesmo assim apanhei uma senhora que estava a dizer que era uma vergonha aos 125€, nem dava para ir 2 vezes ao cabeleireiro, que não sei o quê, que não sei o que mais, e que agora ia para a Vodafone ou para a Mel queixar-se, e que... Pá, tivemos ali as 10 minutos à conversa. E eu acho aquilo mesmo engraçado, aquilo diverte-me mesmo. Portanto, não tive medo de... Também porque eu sabia que não ia fazer sempre vox pops no relatório. Acho que isso foi a melhor coisa que o relatório me trouxe, foi eu explorar vários tipos de todas as comédia. vertentes que eu quisesse de mini sketches dentro de um programa de outra pessoa e coisas que eu às vezes não me sinto confortável e falo com o Diogo e digo, pá, eu acho que isto, lá, eu não sei fazer isto, não. Ele tipo, faz, experimenta, isto já bater. E bate, e as coisas correm bem, e no Vox Pop foi igual, eu nunca tinha feito. Tipo, fiz uma vez no ETIC, tirar um curso, estás a ver? E ele disse, pá, tenho a certeza que vai correr bem, as pessoas tu és simpática, as pessoas são simpáticas. E ele tinha razão, tipo, ele nisso tem uma visão que eu se calhar não tenho de perceber o que é que vai bater, o que é que não vai bater, o que é que as pessoas vão gostar, e muitas vezes desafia-me a fazer coisas que se eu tivesse que escolher por conforto, talvez não fizesse, porque... Isso era um dos casos, esse Vox Pop? Não, por acaso não, eu estava entusiasmada, sim. Estava com medo, mas estava entusiasmada. Não, mas sei lá, sketches em que eu tenho que mascarar, ou fingir que sou influencer, ou... Pá, eu não me imagino a fazer nada dessas coisas. E depois com ele, escrevo guião e mostro-lhe, e ele incentiva e corrige o que ele acha que pode ficar melhor. Pá, e confia também muito em mim, nas coisas que eu vou metendo. E às vezes tu teres alguém que explora isso contigo, esse lado, é bom, porque eu nunca teria feito um sketch a fingir que sou influencer se não fosse uma conversa entre nós os dois em que achámos que aquilo era boa ideia. Nunca teria feito porque não tenho essa iniciativa. Agora, daqui para a frente, tipo, se calhar já tenho, se calhar já digo, olha, vou ser um palhaço. Pá, não sei, não é isto, mas isso é bom, as pessoas darem-te essa liberdade de tentar as coisas diferentes. Que eu acho que há pouca. Eu acho que sou mais privilegiada por causa disso. É um privilégio trabalhar com o Diogo Batáguas, é o que estás a dizer. Claro, não, mas essa dinâmica é interessante que estás a dizer, porque obviamente o Batáguas já tinha mais anos de stand-up e de comédia quando tu começaste, e pela dinâmica que estás a descrever,
conseguem-se ajudar um ao outro, não é? Sim, é assim, ele mais a mim do que eu a ele. Coitado, ele mergulha ali no relatório, não, às vezes mando-lhe uma notícia ou outra, mas eu tenho pouco impacto no, sei lá, e nos primeiros 4 ou 5 meses de relatório as pessoas bateram-me imenso, tipo, nos comentários, ainda hoje às Fazia vezes, ideia. mas diziam muito mal de mim, mas mesmo muito, tipo, agora hoje em dia já é diferente, mas no início, pá, eu ia ler, porque aquilo era novo e não sei o quê. E eu achava mesmo que, como havia imensos comentários negativos, o Diogo ia-me tirar do relatório. E houve um dia que falei com ele e disse: pá, assim, eu estou aqui um bocado assustada. E ele: não, eu já estava a contar. Isto depois já dá a volta. E foi dando, estás a ver? Tipo, Bem, Diogo Batáguas é um visionário nisto. Bem, eu acho é que ele tem muita percepção de como é que as coisas funcionam. É uma percepção diferente da que eu tenho. achas que estás a ganhar também um bocado essa percepção? Não, eu não Ainda tenho não? tanto. Eu não sou muito boa a prever. Não faço boas previsões. Pá, todas as previsões que eu faço perco. Portanto, não. Mas ele nisso realmente ele tem uma boa visão, percebes? Ele entende o que é que o público gosta. Epá, e depois, às vezes basta mudar uma ou outra piada e a coisa já resulta de forma diferente. Por exemplo, nós fizemos uma sátira ao Miguel Milhão, Uhum. não é? Da Prozis? E eu estava a fazer e estava a dizer: não sei, achas que está a giro? Acho que isto ficou. Ele está. Eu não, mas não sei, Diogo, não. Ele não Diogo está. Batáguas é muito seguro. E passa-me imensa segurança, percebes? Que isso é bom. Às vezes tu não fazes tudo como tu queres fazer, ou eu não tenho um conceito fechado no relatório. Eu posso hoje estar a fazer um vox pop, amanhã um sketch, depois amanhã, pronto. E essa segurança que ele me passa sempre, mesmo quando eu digo que quero experimentar uma coisa nova, ajuda-te imenso a poderes experimentar e falhar ou ser bem sucedido. E agora, diz-me 3 comediantes Que tenham esse esta privilégio, abertura ou este Claro. espaço em Portugal para tipo, ok, este mês fiz sketches, agora no mês que vem isto não tens muito cá. E acho eu, consigam trabalhar com alguém, não é? que tem Nesse essa visão aspecto e que sabe mais, exato, que tem mais anos disto do que tu, portanto, tendo mais experiência, Uhum. à partida. Achas também por isso conseguiste crescer mais rapidamente na comédia? Porque tu começaste a fazer stand-up em 2018 Fiz a primeira vez. e não sei exatamente quando é que vais ao Levanta-te e Ri, mas lembro-me que na Em altura... 2019. 2019, foi pouco tempo depois. Exato, tinha essa ideia. Lembro-me de que nessa altura, quando começaste a surgir, acho que da perspectiva do público, a minha perspectiva, ganhaste logo até bastante apreço e reconhecimento, pelo menos das pessoas do meio. Porquê é que achas que isso aconteceu até? Não sei, aí não estava com o Diogo. Nessa altura ainda não estavas, claro. Mas não estávamos casados como estamos agora. Certo. É o teu esposo da comédia, eu também, de Diogo Batáguas. E o Guilherme tem esta luta interna de... certo. Eu gosto muito das pessoas. Mas eu não sei bem, tipo, eu ia a tudo. Portanto, era difícil também que as pessoas não me conhecessem. Não era mal educada. Cumpria timings. Eu acho que isso chega às vezes para seres também bem visto no meio. Era simpática para as pessoas. Eu sou muito tímida e às vezes tenho medo de passar por arrogante, porque eu às vezes prefiro mesmo não continuar uma conversa do que ter que estar ali a forçar, sabes? As pessoas dizem: como é que estás? Está tudo bem? E eu digo: está tudo, obrigado. Não dou seguimento, porque no início eu ia a todo lado e tentava falar com o máximo número de pessoas e aprender o máximo possível com toda a gente, e fui sempre bem recebida, assim, tirando uma outra questão. Não, fui sempre. E depois também acabei por ir para a Padaria do Povo em Campo de Ourique fazer umas noites, e eu acho que aí eras a host. Aí era a host e conheci mais pessoas também. Coisas foram-se desenvolvendo. Já agora, como é que o Batáguas te convidou para o relatório? Eu fui informada. Foste informada? Porque eu fui... Notificada uma carta? Uma carta, não. Porque eu fui... tive uma reunião, o Ricardo convidou-me para... que é o nosso agente. Exatamente, da Kilt. Exato. Tivemos ele convidou-me para ir lá à Kilt conhecer e para falar comigo, porque tinha interesse em agenciar. Eles foram ver uma noite de stand-up onde eu tinha estado, eu, Tiago Almeida, o Mirama, Tomás Rodrigues, no Estoril. Estavam 7 pessoas. Tiago Almeida já falou dessa história aqui no podcast, por acaso. Foi uma noite chover, horrível e boa. Não estava a chover? Estava. Horrível a noite. Destas. Mas divertida na mesma, sabes? Foi daquelas que era perdido por 100, perdido por 1000, tipo, está tudo Vamos bem. lá. Pronto, eles estavam lá, nós conhecemos e demos-nos bastante bem logo, eu e o Batáguas, mas nunca mais falámos na vida. E depois o Ricardo convidou-me e disse: o Diogo até tem o relatório, nós estávamos a pensar em meter-te lá, portanto
vamos lá ver como é que é, pronto, aquilo tem isto, isto e isto, e ficas Ou connosco. seja, quando entras para aquilo já é a pensar em Eu achei entrar que não para era o bem. relatório? Eu percebi que podia ser uma hipótese. Só que isto foi 10 ou... Foi na semana, eu sei que foi tipo ao dia 9 ou dia 10 de dezembro, porque era o meu aniversário. Portanto, não tenho a certeza qual dos dias, mas era muito perto. E depois, dia 3, fui gravar relatório, porque o Ricardo informou-me que era para ir Informou-te. gravar. Claro que se eu não quisesse, não teria ido, né? Mas ao início é esquisito, porque eu não conhecia o Diogo, sabes? Tipo, nós não éramos amigos e lá está, eu Não era sou um casal? tímida, não éramos um casal como somos hoje. E eu sou tímida e às vezes tinha ali bastante dificuldade em. Eu admiro sempre essas pessoas que chegam e estão em casa. Uhum. Sabe? Porque é tipo, tão puto, já te Mas vi. isso acontece em todas as situações ou em alguns ambientes consegues naturalmente entrosar-te com as pessoas? Depende dos dias. Depende mesmo. Eu não sou um bicho do mato, eu acho que sei socializar. Confirmo. Sim. Mas há fases ou momentos em que é maior do que tu. Sim. A vergonha que tu tens Exatamente. das pessoas. E Mas eu isso, aí, por exemplo, a mim acontece-me dependendo da situação claro, que for. depende da situação. Por exemplo, com pessoas que olhas assim de uma forma, se calhar admiras muito, não é? Mas às vezes não precisa Nem ser. é isso? Não, às vezes não. Não sei, não sei explicar o que é que influencia isso. Mas com o Diogo eu tinha alguma vergonha, porque tinha muito medo de falhar também. Uhum. Percebes? Porque Porque já eu era- achava que já ele era me ia um tirar do palco. relatório. Mas isso foi só ao fim de quê? 4, 5 meses. Não, eu 5 achei meses? isso para aí durante 6 meses. Até que lhe Achaste disse. isso durante. Até que lhe Guardaste disse. isso para ti. Sim, e houve um dia que eu disse tipo, pá, não sei, mas é que tipo, em algum momento estás a considerar que eu saio assim, e ele não, e eu, ok, pronto, eu achava Boa. que aquele medo de ser despedido, sabe? Tu em palco, vamos voltar aqui um bocadinho ao stand-up. Tu falas, obviamente, da tua vida, como a grande parte dos comediantes, e falas também da tua orientação sexual, que faz parte da tua vida, com muita naturalidade, diga-se. Eu já vi bastante espetáculos teus, portanto, não sei quantos, desculpa, não contei. Queria saber se sentes que da parte do público também é um assunto que introduzes com facilidade, que as pessoas aceitam bem. Eu sinto que sim. É assim, também ninguém fica muito surpreendido, não é? Não, mas eu só... Pá, claro que há histórias giras e eu acho que é giro, vês a perspectiva de... Apesar de serem duas mulheres, não deixam de ser um casal. E isso... Há coisas... O que eu acho mais giro é que há coisas e há histórias que eu conto que toda a gente se identifica. Porque se a mesma história fosse contada com um homem, ia resultar na mesma. Não é por serem duas mulheres. Eu só o conto como duas mulheres porque é a tua minha realidade. Uhum. Mas eu sinto que as pessoas recebem bastante bem. E, tipo, eu não forcei estar a falar disso em palco. Falei a certa altura, acho que já te disse isto até, que eu comecei a falar disso porque várias vezes, em várias atuações, eu atuava e o comediante que vinha a seguir falava sobre isso. Ei, a Luana, parece que gosta de mulher. Estás a ver estas... Isso começou-me a chatear. Porque é tipo, pá... Não, acho que quem tem que falar então sobre isso sou eu. Mas tu não falavas, nas primeiras atuações não abordavas? Não era tanto tema. Tipo, nunca foi uma coisa que eu dissesse, que eu escondesse. Estás a perceber? Claro. Mas não era... Eu tenho um texto neste momento que isso é o tema É o desse ponto. texto. Exatamente. E na altura não era nada disso. E isso começou-me a chatear, porque eu ia às noites e até nem era bem recebido, sabes? Entrava o comediante a seguir e dizia, a Luana diz que vai num date, é com um homem ou com uma mulher. E o público ficava bem retraído. Estranho, E eu não é? pensei, não curto. Tipo, porque é que eles estão a falar da minha vida? Estás a ver? E comecei a falar eu. E nunca tive nenhum momento em que recebessem mal essa informação, até hoje, pode vir a acontecer. Houve uma vez num teste qualquer que estava um bêbado e eu disse, não sei quê, porque porque ela era uma miúda, não sei, já não me lembro, fiz um piropo a uma mulher e disse, não sei quê, gajas, porque pronto, não é gajas, e ele, gajas! Eu, sim, gajas, eu na altura nem sabia fazer crowdwork muito bem, sabes, e foi tipo, sim, gajas, mas porquê? E ele tipo, pronto, sabes, tipo, foi só, não sei, foi um grito, eu reagi, parecia uma conversa entre, não havia ali uma piada, era uma conversa entre duas pessoas, que eu, tipo, gajas, e eu, sim, porquê? Ele, pronto, e houve uma gargalhada, mas foi pela situação. Certo. De resto, O estranho. até hoje, e às vezes vou tensa,
para esse tema. É isso. Tu própria... Porque eu não sei como é que as Ok. pessoas vão reagir Uhum. às coisas que eu vou dizer. Não acho que diga nada muito estranho ou o que quer que seja, mas De todo. não sei como é que as pessoas vão reagir. Mas até hoje, sabes, também já não fica bem para reagir mal. Também é verdade. Não é? Também é verdade. Felizmente já Já há não fica uma bem. aceitação. Mas estavas a dizer, isso que estavas a dizer, de às vezes saías de palco e falavam do assunto e tu não tinhas abordado em palco. Estavas a falar essas piadas às vezes que te incomodavam. Por exemplo, a comédia, às vezes, nem sempre é bem vista neste aspecto de como lida com certos assuntos. Sendo que há comediantes que o fazem de uma forma, se calhar, mais correta na perspectiva do público e outra incorreta. Como é que tu vês esse tipo de comédia que às vezes aborda estes assuntos LGBT e da qual não gostas ou não... Não, Isto não é bem uma questão de limites do humor, é só uma questão da tua percepção sobre esses... pá, é só sobre há coisas esses que eu acho graça ângulos. e há coisas que eu não acho graça. Uhum. E nesse caso especificamente, eu não achava graça. Eu acho que o problema até era meu, sabes? Não era tanto deles. Ok. Mas eu não achava graça às coisas que eles diziam sobre a minha orientação sexual. Uhum. Então, se é para alguém estar em palco a dizer coisas sobre a minha orientação sexual, então primeiro que seja alguém que tenha graça. Não é? E então decidi que ia ser eu. Mas eu não vejo... Há muitas coisas que eu não acho graça porque são a primeira ideia. Hum. Tu sabes, a pessoa disse uma frase e Certo. tu já sabes o que é que vem a seguir, ou porque é uma coisa básica. Às vezes, esse é exatamente o motivo pelo qual eu acho graça. É tão subjetivo tu Claro. achares alguma graça ou graça a alguma coisa ou não, mas eu não tenho muitos problemas com... Por exemplo, eu não tenho problemas nenhuns que alguém me rasgue, entre aspas, em palco. Sabes, quando tu atuas e o comediante vem a seguir e faz uma piada. Certo. Eu adoro fazer isso, eu acho isso super divertido. Aquele tema não estava a ser explorado de forma divertida o suficiente para eu permitir Uhum. que pudesse ser feito, mais com pessoas que eu não conhecia bem, que não me diziam nada. Isso eu não gostava. Agora, podem fazer o que quiserem. Depois as pessoas podem achar graça ou não. Há muitas coisas que eu acho graça e há outras que não. Hoje em dia, eu não tenho a cena dos temas. Eu acho que podes mesmo e deves mesmo falar de tudo. Claro, claro. Aqui não era necessariamente uma questão de tema, às vezes é mais de ângulo, ângulo sobre o tema, não é? Por exemplo, vemos comediantes famosíssimos e acredito que também gostes, o Chappelle, o Gervais, já abordaram temas relacionados com estes temas e outros assuntos e muitas vezes são criticados por esses ângulos, não é? E nós não deixamos de achar que são bons comediantes, não é? Epá, e que têm partes que são engraçadas. E outras que, sim. É o que é, estás a perceber? Claro. É difícil definir o porquê daquilo ter graça para ti ou não. Às vezes, eu às vezes, quando sobreanaliso as coisas, às vezes penso, imagina, uma piada sobre um trans. Eu posso achar graça. Às vezes acho. E às vezes, pensado mais nisso, penso, ei, mas eu não sou. Portanto, eu não sei o que é que as pessoas passaram para sofrer. Mas se for assim, não ris de nada. Estás a ver? Não, claro. Por exemplo, há uns tempos esteve aí a circular no Twitter um beat do Sam Morril sobre pessoas trans. Não vi, acho. Não viste? Acho Está no que não. último especial dele. Ainda não vi. Sometime Tomorrow, que está na Netflix. São 50 minutos, vê-se bem. É muito curto. Eu já tive em play e pus pausa e fui fazer outra coisa, não vi. E ele tem lá um beat que é incrível sobre pessoas Eu trans. gosto muito dele. E acho que é bastante bom esse beat. Mas, Já agora mas lá recomendo. está, tipo, tu achas, estás a ver? Sim, Mas se eu calhar acho. uma pessoa Sim, trans sim, viu e não curtiu. Sim. É bué difícil. Pá, eu adoro. Epá, isto vai cair aqui num clichê básico. Não, diz. Mas tipo, a Tig Notaro tem um beat sobre lésbicas terem gatos. Pá, eu acho isso bem engraçado, porque da minha experiência o clichê bate certo. Certo. E é bem engraçado ela explorar isso e tu olhas e tipo, ela está a dizer uma coisa que eu acho que é pá, foleira e com a qual me identifico a 100%. Claro. E isso é muito engraçado. Agora, se calhar há outra mulher que gosta de mulheres que não se identifica ou que não gostou ou que não achou tanta graça. É muito complicado. Mas lá está, eu acho que as pessoas devem continuar a escrever e a falar sobre tudo. Claro. Chateia-me às vezes. Às vezes aborrece. Aquela ideia mais... Pensas tipo, então, Sim. já 30 fizeram É isso, igual. é isso. E Claro. isso chateia-me. Mais porque não tem graça e eu queria estar a rir. Porque é para isso que eu estou ali, não é? Claro. E, por exemplo, em termos de comediantes portugueses, não existem muitos que falem necessariamente da homossexualidade em palco, certo? Tu sentes alguma pressão por isso, às vezes, de... Obviamente as pessoas gostam de se ver representadas, não é? De ser
das poucas, direi, que fala sobre isso por seres, não é? Porque é a tua realidade. Não sinto nenhuma pressão. Mesmo. Zero. Não, porque eu tenho textos sobre outras coisas, textos que resultam. Eu escrevo sobre tudo aquilo que eu acho engraçado. Calha que em algumas fases da minha vida a minha relação é a coisa mais engraçada que está a acontecer naquele momento. Eu não sinto mesmo pressão nenhuma, porque se de hoje para amanhã eu tomar a decisão que eu nunca mais vou falar da minha namorada, eu acho que eu vou continuar A ter à graça. procura de uma história gira para dizer sem ser sobre isso, estás a perceber? Não tenho pressão nenhuma e acho que há mais gente agora a surgir a falar sobre isso e acho até que há gente mais competente do que eu para servir de exemplo e falar sobre isso. Eu só quero que as pessoas achem graça àquilo que eu estou a dizer. E já agora, fomos até ver uma comediante, estamos aqui a mencionar alguns nomes. Isto foi o quê? Semana passada, talvez? Foi. Há uns tempos. Foi dia já me perdi. 24. És boa com datas. Pois Dia 24 de boa. novembro, então, fomos ver a Anna Gatsby. E foi de outubro, mas ok. Pois é, estamos no início de novembro. Fomos ver a Anna Gatsby, encontramos-nos depois no final do espetáculo. O Body of Work, que é a tour que ela está a fazer agora. Ela fez na altura, em 2018, o Nanette, o 2018. Já te ouvi dizer até que este espetáculo marcou-te imenso na altura. Marcou-me bué. Qual é que... Porque na altura não foi bem recebido de alguma forma, não é? A questão era mais a discussão sobre em que formato é que se encaixava, se era stand-up ou não. Exatamente. E não necessariamente se era um bom espetáculo. E eu acho que se perdeu um bocado aí nessa discussão. Também concordas? Eu, quando ele surgiu, nem sabia bem o que era stand-up ou não, nem percebia bem essa discussão. O que eu sei é que eu vi aquilo, eu ia fazer stand-up dentro em breve e adiei durante bastante tempo, porque quando eu vi aquilo eu pensei, ok, não tenho nada para dizer. Tipo, não há nada que eu possa dizer ao nível de... porque tudo o que eu for fazer vai ficar aquém. Como é óbvio também. Olha a moral, não é? Que é tipo, bem, de repente agora não consigo... Não, mas... Sim. É só porque... E diga-se já agora que a Anna Gatsby, esse é o sol que eleva no patamar de comediantes internacionais, mas ela já tinha uma carreira longa na Austrália, de onde ela é natural. Esse é o sol que bate, digamos assim. Só que aquilo não me marcou imenso. Tipo, aquilo não mudou a forma como eu depois vim a fazer stand-up, ou aquilo atrasou o eu começar a fazer stand-up, porque eu depois disso demorei imenso tempo a perceber que tu não tens que ter uma moral para fazer stand-up. Estás a perceber? Porque quando eu vi aquilo, como eu tinha tão pouco conhecimento em relação à comédia, eu pensei, ok, se eu não tenho uma mensagem para passar, então eu não vale posso ir fazer isto. Mas depois, lá está, tu podes fazer comédia sem estar a passar uma mensagem, só a fazer as pessoas rir. Eu não tenho nenhuma opinião em relação àquilo que ela fez, se é stand-up ou se não é. Eu ri-me e de repente levei um estalo e sentei-me séria a olhar para a televisão e aquilo mexeu comigo, tipo, não te sei explicar, não sei se é uma questão de identificação, não me ri na parte do fim. Eu percebo quando as pessoas dizem isto é uma TED Talk, ou é aborrecido, ou é não sei o quê. Aquilo foi uma viagem. Eu ri-me, eu achei aquilo estranho. Eu acho que isso é bom, mudar o paradigma também. Os espetáculos devem ser avaliados por isso mesmo, não é? Aquilo que faz as pessoas sentir e depois, independente, obviamente que podemos dizer que o ritmo de risos naquele espetáculo não é igual a do Sam Morril, não é? Exato, claro. É diferente. Mas não tem de ser, não é? E eu divirto-me também muito a ver o Sam Morril, percebes? O ritmo de risos também não é igual no Bo Burnham, nem nos últimos shows do Dave Chappelle. Ainda hoje estava a falar disso com um amigo meu no Rothaniel, que está na HBO. Exatamente. Eu não me ri. Exatamente. Eu senti até num determinado momento que estava a invadir a privacidade de uma pessoa que estava ali a expor-se. Mas gostei. Exatamente. Pronto. Não, é um ótimo exemplo. Eu por acaso já tinha mencionado aqui. Faltava risos, não é? Para solo de stand-up. Ótimo na mesma. E da Anna Gatsby, eu só... Porque aquilo mudou a minha maneira... Porque quando eu pensava em fazer stand-up, eu nunca pensei em tipo, bem, agora vou fazer stand-up para passar aqui uma mensagem. E quando eu vi aquilo pensei, bem, eu se calhar tenho que passar uma mensagem. E depois até voltar à parte... Porque o meu pensamento inicial estava certo. Estás a perceber? Certo, sim. Só que aquilo, mexeu, como não é? me bateu, porque ela tem lá uma frase que eu acho que é bem triste e que é super verdade, que é, ela quando descobriu que era gay já era homofóbica. Eu acho que isso deve acontecer a muita gente. Isso marcou-me. Estás a perceber? Tipo, aquilo
deu-me compaixão. E não é o que é suposto ter, se calhar, na Não comédia. foi a tua experiência, não? Não, Da- de todo. todo. Não sei, eu achei aquilo sensibilizou-me, Claro. está a perceber? Eu por acaso tive uma experiência que foi, lembro-me nessa altura de toda a gente estar a dizer certo, muito bem, mas depois ela afasta-se da comédia e faz outra coisa. E na altura comecei a ver também e depois, olha, não estava no dia se calhar para Uhum. ver aquilo. E depois já não sei se vi, foi para aí durante a pandemia que eu vi aquilo. E achei que se perdeu completamente o foco da questão. Era aquilo que eu estava a dizer. Devia ser ter discutido, isto é um bom espetáculo, a sério. Vejam, a sério, achei o vale a pena, não é? espetáculo bom. Eu E gostava de ter visto ao vivo. Gostava de ter visto ao Sim, vivo. também era essa experiência de. E pelo que eu percebi, ela teve a rodar aquilo muito tempo e só, sei lá, 1 ano ou 2 mais tarde é que aquilo vai para a Netflix e Yeah. explode. Ou seja, ela já tinha aquilo, já estava, se Já calhar, estava resolvido. já estava resolvido, yeah. já estava a sair da comédia, digamos assim, não é? Yeah. E depois, vou ter que voltar, afinal. Não é? Mas ela é uma Tendo em conta excelente o contadora de sucesso. histórias. E o que é que eu achaste acho. do Body of Work? Eu gostei ao vivo? bastante. Achei um bocadinho longo Uhum. e achei que tinha demasiados callbacks. Também falámos na disso, altura exatamente. sobre isso. E a questão, se calhar, nem era demasiados, mas o mesmo várias vezes. É isso. Eu O achei que eu isso. admirei ali foi que o callback, que ela usou 2 callbacks durante o espetáculo, já não me lembro quais é que eram, mas um deles ela arranjou em crowdwork e foi batendo ao longo de todo o Uhum. espetáculo. O que eu acho é que 3 é fixe, 10 já chega. Sim. E depois teve algumas piadas mais woke que às vezes parece-me que é só esfregar na cara aquilo que nós já todos sabemos. Sim, Tipo, não está ali ninguém a quem tu vais mudar a mentalidade. certo. Percebes? Certo, Então certo. pensei que foi um bocado longo. Agora, ri-me bué da bem, tipo, E achei o a que estavas a história dizer, ótima. contadora de histórias, incrível, não é? Achei a história Como ótima, está tudo, o pormenor, a forma como ela... Porque ela engana-te e tu estás a ver. E tu sabes que estás a ser enganado, só estás à espera do momento em que ela te vai revelar como é que te enganou. Estás a perceber? Certo. Eu acho isso engraçado. É como a magia, não é? Estão-me a enganar à minha frente, eu estou a ver, Sim. mas estou a curtir. Há malta que odeia. Eu curto. Mas eu gostei. Mas achei muito longo. 1 hora e... Foram quase 2 foi- horas, pá. É capaz, por acaço depois não vi a que horas é que terminámos, é que terminou o espetáculo. Mas eu acho que lá está. Eu acho muito engraçado. E depois aquilo... Eu não sei, eu não sou feita... Depois aquilo sensibiliza-me também, sabes? Dela ser autista e não sei o quê. Depois eu fico logo, pá, toda emocionada. Eu não tenho jeito, pá, para rir. Eu é mais para emocionar. Estou lá. Por acaso lembrei-me agora também, quando estávamos a falar de o ritmo de risos, os últimos shows do Chapéu são um bom exemplo disso também. Principalmente o Não vi último. o último ainda. O último tem ali também muito que é só. O Chapéu é um ótimo também orador, Eu adoro. não é? É incrível a falar. E às vezes nota-se ali alguma falta também de piadas. Mas Agora, ele pode, estás a ver? Não, mas era isso Pá, que eu ia isto é chegar. uma sociedade machista, ó Gustavo. Não, mas não, eu aí Estou a não acho. brincar. Mas eu aí não acho que é necessariamente por ele ser homem, acho que é por ser o chapéu, Também acho. por já estar no E pedestal, pode, não é? pá, e fuma, Sim, e tá está tudo ali, bem, claro. está tudo bem. Eu gosto mesmo muito Mas dele. acho que. E depois é giro, porque tu, por exemplo, eu não... é engraçado é tu veres e perceberes. Por exemplo, eu nunca gritava em palco porque eu achava que a variação podia ser má. E depois vi o Chapéu e o gajo tem imensas variações, então comecei a experimentar também. E realmente Agora resulta. gritas em palco, ainda Às não. vezes grito. Acho que não. Nunca apanhaste eu a gritar só durante 20 minutos. Ainda não foi Não. essas noites. É mais spoken word até que eu vou lá. Isto é recente. Ou... Não, mas não é estar a gritar, é uma variação de Sim. espera, eu posso falar mais alto, ok? E eu acho. Uma irritação, não é? Exatamente. Uma E, tipo, irritação. quando tu estás a aprender e estás a perceber que estás a aprender e estás a evoluir, é bué de divertido. É tudo bué de divertido. Vamos também a Fortune Feimster. Bem, Escolheste aqui um bocadinho. Um bocadinho aleatório, não é? Não, até já tínhamos também falado dela com a Rita Camarneiro, recém-casada, ok. já agora, ela e Pedro Durão. Portanto, Olha, parabéns sabia aos que ela noivos. tinha trazido, pá, senão não tinha trazido. Não, mas não tem mal. Não, era para não repetir. Mas queres trocar? Não, não Ainda tenho vamos a ninguém para tempo. trocar. Pá, é o Mark Normand. Só. Podes escolher a Gatsby, se quiseres. Não quero. É mais difícil escolher beats também, porque são mais longos. Sim, e porque eu ri mais Da a Fortune. ver o solo da Fortune Fans. O primeiro, Sim. Sweet and Salty de 2020. Estive aqui a Exatamente. confirmar. Eu não vi o segundo que saiu este ano. Eu vi ontem o segundo. Viste ontem? E Tiveste é a ver menos especificamente para o Mar à Primeira Vista, divertido. não foi? Estive a ver, Diz a que sim, pensar vale. assim, se calhar levo, vou ver o segundo. Ah, E foi? fui ver. Foi mesmo? Foi mesmo. Sinto-me honrado. Mas, O porque que é que já era achaste para do ter segundo, visto. então? É pá, só que de repente tenho que escolher entre o Chapéu, o Sam Morrill
a Fortune Feimster, ou a ver Há agora muita coisa saiu, para ver, não é? agora saiu na HBO Joe Perry Talks to You. Já estive a ver 2 episódios. E de repente tenho que escolher e eu adormeço imenso. Gostas do Joe Perry? Gosto dele. É assim é bizarro, não é? É bem estranho, É muito estranho. mas eu curto. É a falta de carisma num comediante, não é? A resultar. A resultar. Porque aquilo tem exatamente. graça. Tem muita graça. Não vou dizer, Não depois digas, vê. não digas. Mas aquilo. Não vou dizer. Mas Só que vejam, é eu o vi- Joe Perry Talks to You. Pois é, só que eu vi Ou Talks beats to no You. YouTube antes daquilo sair. Ah, ok. E vi primeiro o último. E eu depois escolho um para ver e adormeço. E demora imenso tempo a Pois, ver as percebo, coisas. percebo. Não consigo, não tenho. Mas pronto, escolhi porque eu rimo muito com ela. Já agora, no- falaste não, viste o The Rehearsal do Nathan Fielder? Vi, mas parei a certa altura. Então, qual é que foi a tua relação com isso? Que eu gosto mesmo muito do Nathan. Porque vai um bocado no estilo de o desconfortável. Eu gosto Do Joe mesmo Perry. muito dele. Mesmo, o mesmo. Nathan mesmo. For You. Nathan For You, gostei do How To Do John Wilson, que ele era o produtor era o executivo. produtor, e comecei a ver o The Rehearsal e falta-me ver 1 ou 2 episódios, mas aquilo, eu nunca me rio também. Ah, é? Eu nunca me rio. rio. Eu rio. Eu penso sempre, tipo, ei, excelente ideia, ei, giro. Sim, E sim. a certa altura há um limbo entre Sociopata? será que isto é tudo encenado, ou será que isto Sim, é sim. real? Não, ou... aquilo é o expoente máximo disso. E eu o que é começo a realidade, o que é ficção. atrofiar e paro de ver. Sendo que... E depois vou ver tudo seguido outra vez. Mas eu atrofio um bocado com ele. Pai, eu não sei se ele está Sim. a enganar-me. Ali eu não sei. Estás a ver? Não sei se queres que eu te diga isto, se calhar não queres. Não digas. Não vou dizer. Não faças spoiler. Não era spoiler, Ah. mas era nesse limbo da realidade e da ficção. Não vou dizer. Diz Pronto. lá, bem, agora não Queres? posso, agora Queres não que eu diga? claro. A personagem, a senhora com quem ele vive, Sim. não é? Depois encontraram o perfil dela nas redes sociais e não sei o quê. E ela existe mesmo, percebes? E é estranho perceber. Porque eu olho para aquilo e eu penso, não, isto é 100% Mas eu também acho que ele é ficcionado. louco para criar esse perfil. Estás a perceber? Pois é isso, percebes? Mas É uma matrioscas de eu essas fico maluca. sociopatia. Tipo, há pouco tempo, já viste um espetáculo da Netflix que é o Nate? Uma senhora a fazer uma personagem de É. homem. Nunca vi. Eu vi 3 vezes. Porque eu não queria... Epá, não é possível. Ok, tenho Que de ver. aquilo não Agora estou seja- muito curioso. E é daquelas, eu sou muito preguiçosa. Então às vezes quando vais ver uma coisa nova, a preguiça ganha. Tu se tens já o porquinho milheiro do Vasco Palmeirim, pá, porque é que eu vou estar, não é? Já Tu é já sei rotina, como é que claro. é, já sei como é que aquilo funciona, vamos estar aqui. E às vezes tenho um amigo que me está sempre a mandar esses mais fora. E mandou-me o Nate. Quem é que é já agora? Não conheces mesmo, Não conheço, mas Desculpa. eu quero conhecer. mas é o Jorge. É o Jorge. Abraço, Jorge. Abraço, Jorge. Porque essa comédia fascina-me. E ele mandou-me o Nate e diz: vê. E eu tipo, pá, agora ver aqui uma gaja vestida de gajo, pá, não estou para isto. E comecei a ver. E aquilo é. E quanto mais vês, mais queres ver. E aquilo acabou. E eu tive 3 dias sem pensar naquilo e tive que ir ver Eia, outra bem. vez porque é tão fora. Há uma coisa muito. O sol mais fora que eu já vi é da Kristen Schaal. Eu acho que ela era atriz no Saturday Night Live e participou numa série que era o The Last Man on Earth, que era do Uhum. Will Forte, e ela era uma das personagens. E ela participa em várias séries, sempre mais ou menos de comédia. E o sol dela, não sei, a certa altura invadem o palco. É uma cena da Comedy Central. É a Kristen Schaal live at the Fillmore Theatre, assim uma coisa. Acho que conseguem encontrar no YouTube. É mais bizarro do que a cena do Rehearsal. É mais Vou bizarro. ver se é Mas o Rehearsal é mais fascinante. Este aqui, para mim ficou no lado só bizarro. E o Mas o Rehearsal para Nate- mim consegue-me fazer rir. O Nate vai altos e baixos. Mas Há faz-te rir? Porque há pá, eu rimo, bué. Ok. Mas há eu se calhar só ri à segunda. Porque Ok. a primeira estava a tentar perceber o que é que estava a acontecer. Porque há um momento em que tu pensas, não é, isto é feito. Pois. Não, isto é feito, tenho a certeza. Pois- Não, tenho a certeza que isto é feito. Depois fui ler à net. Não é feito. Ok, pronto, Pois. não é feito, está bem. Então, mas este gajo, pá, não acredito. E aquilo prende, estás a ver? E eu acho... Mas eu acho que às vezes o prender ganha quase tanto como o fazer-te rir muito. Sim, sim, não é? sim, sim. Porque... Mas a cena do Rehearsal, que foi a coisa mais fascinante que eu vi nos últimos tempos, eu sinto que o ritmo de riso é pouco, riste pouco em termos de número de vezes, mas quando te consegue fazer rir, vale muito a pena. Sim, para mim, pelo menos eu é a minha percebo. experiência.
Mas eu não A me ver. rio muito, já. Eu penso sempre, tipo, pá, que ideia brilhante. Sim, isso Giro. é a cada 5 Não sei minutos, quê. a cada Uau, 30 no segundos. Nathan For You ria-me mais. Pois, Tá? Porque acho Claro. mais fora. tem um ritmo diferente. Só que este aqui... E depois é tu tentares perceber de onde é que vêm aquelas ideias. Tipo, de onde é que aquilo saiu. Percebes? Quem é que foi? Quem é O esta canal de pessoa, televisão não é? ou o produtor que disse, bem, Bora. sim senhor, vamos fazer Vamos isto. então aqui construir uma Estás casa. a perceber? E eu acho isso bué da fixe. E às vezes irrito-me a mim mesma de ser tão Sim. preguiçosa, de não ir procurar essas coisas. Às vezes recorro ao facilitismo de, Pois. bem, o que é que eu vou ver hoje? O House of Dragon. Mas tem aqui Mas três... também é fixe. House que of the também é Dragon. fixe. House mas of por the acaso não é Dragon. nada especial. Não gostaste? Não gostei muito. Gostei. Ainda não vi o fim também. Pronto. Mas essa busca, tenho semanas em que vejo todos os dias um special e depois tenho 2 ou 3 Ok. em que não vejo sequer um Sim, beat sim. porque é preguiça. E se eu não vir, não aprendo mais, estás a perceber? Então isso é uma coisa que eu gostava de... Tu analisas mesmo os Colmatar. beats? Tipo da Fortune Feimster, ontem viste o sol, estavas a analisar as coisas? Não o faço intencionalmente. Às vezes faço sem querer, mas normalmente só faço se me tiver a aborrecer. Portanto, não é bom sinal. Ok. Percebe? Se me tiver a aborrecer, Sim, agora, se for ótimo, vou ver porque é que foi ótimo. claro. Se calhar vejo 2 vezes para perceber, ok, porque é que riram aqui, ou porque é que Qual é riram que foi não o sei quê. último sol em que fizeste isso? Foste ver outra vez para... Eu gostei, eu não fui ver outra vez, mas passei para trás O do partes. Diogo Batáguas? Claro. Claro, já- o do Batáguas sei que podia fazer, eu se calhar uma vez não puder fazer, mas Alguns beats ficavam um bocado estranhos. Boa, da estranho. Mas o do Mark Normand está no YouTube, não sei como é que se chama. Também não. Passei para trás em alguns momentos para perceber só o timing com que ele dizia as coisas. Já não sei 2 ou 3, mas é só porque aquilo não é suposto, não é assim tão engraçado, mas há uma reação bué da boa e eu preciso perceber porquê. E analisando isso. Se eu não estou a fazer isso, estou a ver vídeos ao vivo de música no YouTube, porque adoro, fico Bem maluca. fixe. Tiny Preciso ver Desk? todas as Não. versões que existem da mesma música. Qual- Fico Com louca. que música é que isso aconteceu? Pá, com New York da Alicia Keys, vi Certo. todas as versões. Todas as Pá, versões? quase todas. Tirando as gravadas com telemóvel. Porque eu preciso de perceber O quê? o fenómeno. Não sei explicar. É que tipo, a maneira como as pessoas reagem, se o Jay-Z entra, se não entra, eu adoro aquilo. Mas é uma perda de tempo. Pá. São 4 da manhã, já estou a ver vídeos da Alicia Keys desde as 6 E e de é, repente, e de repente aparece uma sugestão e estou a ver o Bem. cão que chegou, sabes, o dono chegou do Iraque e o cão foi a correr para o... E Certo. depois estou a chorar. Mas e toca depois estou a chorar, o New sabes? York atrás também a tocar. Fogo. Não, só ouvi versões dela, ouvi mais nada. Dela, mas quem diz ela diz... Sim. Agora fizeram uma versão... Pá, houve uma altura vi sei. todos os vídeos do Tyler, the Creator que havia para ver. sabes? Fico mesmo obcecada. A mim acontece-me com o NPR Tiny Desk Concert. Sei alguns de cor. Sério. É pá, é bizarro. Eu sei, às vezes Mac o que os Miller, artistas... Anderson eu adoro Paak. do Mac Miller. É pá, sei aquilo de cor. Mas Bem. a certa altura fascinei-me por um piano, sabe? Um tipo de piano. Pá, Um- viver um- todos um os modelo. vídeos, um modelo de piano. Também Havia dás uns para- toques em piano? Não dou nada, estou Dás, zero. dás. Não, mas adoro aquele som. É um Hammond, que é um piano assim mais eletrónico. Pá, fui ver. Vá, mas tudo o que tu podes... Até estar a ver preços de pianos, porque eu queria... Estava a ponderar que se calhar precisava mesmo daquilo. Bem, mas aí vi mesmo... Foi logo no início da pandemia, não tinha nada para fazer. Fortune Feimster sabe tocar piano, não sei se... Não faço Não, ideia. não sabe. Precisava de fazer aqui um ponto. Ela é engraçada. Mas pá. porquê é que a escolheste? Porque eu acho-a mesmo likeable. Eu ri-me imenso no primeiro solo dela, no outro também me ri, no segundo. Mas acho o segundo, acho que tem menos momentos de riso. Ok. Mas a maneira como ela conta as histórias, eu acho que ela é muito verdadeira. Uhum. E eu acho que isso é bacana, porque ela está a contar uma história, tem punchlines, tem tudo, mas eu tenho dúvidas que aquilo não seja verdade. E eu gosto disso. Pá, e depois adoro a maneira... Há imensas referências que eu não percebo, não é? Porque ela cresceu no Sul, é uma Southern Girl e não sei o quê. E rio-me na mesma, porque ela explica bem o suficiente para eu me rir. Eu adoro a cena dela com o Hooters, que é um restaurante... Sim, esse é um dos melhores beats do Pá, primeiro sol. adoro isso. E agora no segundo também me rio. É com o segundo é sobre também, curiosamente, o pedido de casamento dela, porque o Dana Gadsby também é. Ah, é verdade. Não é? Estava a ver que ias revelar que Não, o tinhas meu feito próximo, um o pedido meu de primeiro casamento. sol também será sobre Sobre o o pedido meu de pedido de casamento. Estava a Não, saber. é uma cena que nós todas temos que fazer. Não, mas é sobre o pedido de casamento dela e eu acho que há momentos que é mesmo só história e precisava de apimentar mais um bocadinho em termos de piada.
Mas eu acho que ela tem uma naturalidade boa, de engraçada, e depois também acho graça no primeiro, a cena dela a contar a coisa, quando ela foi para a natação, os motivos que a levaram a ir para a natação, que era porque eles comiam barras energéticas para ficarem mais fortes, e ela era gulosa e era gordita, e então por isso é que aceitou ir, Certo. e depois nunca tinha feito a depilação, e tirou uma foto do grupo, e eu acho essa sensibilidade muito engraçada, sabes? Essa verdade com que ela conta as coisas, muito gira, e eu acho que foi por isso que eu escolhi também, porque As tuas histórias também costumam ser 99% não verdadeiras. posso revelar. Não posso mesmo. Pá, porque se eu disser que sim ou que não, pode ou não estragar a magia. Há muitas coisas que são verdadeiras. Agora descobrimos que outras Luana coisas do que Bem é uma mentirosa compulsiva em Pois palco. era. Eu Tu tenho um beat. Não, se calhar não viste, não. Sobre ser mentirosa. Não se estou a calhar ver. não viste. Se calhar, epá, Não é nada especial. na Tem de verdade já melhorar não, ainda já não te bastante. vejo a atuar há algum tempo, portanto, Já se não. for recente, Não viste há pouco tempo. não. E Mas de vamos uma- ouvir então um beat da Fortune, pode ser? Bora. Que tu selecionaste. My entire family took me to Hooters to celebrate my 18th birthday. Now, this was a time in our chain restaurant history when if it was your birthday, the entire wait staff came out just singing happy birthday to you. They're banging drums, they're throwing plates, they got t-shirt cannons, there's confetti. Everybody knows it's your birthday. And I didn't want that kind of attention at a Hooters because I didn't know how I felt about boobs, especially not other people's boobs. So in the car ride there, I say to everyone in my family, I'm like, you better not tell them it's my birthday or I'll kill you. So we get to Hooters and my brother's girlfriend comes up to me and she goes, guess what? I told him it was your birthday. So I shanked her. I was pissed. I'm all sweating from the Hooters and hot sauce, and I'm eating my chicken wings all angry because I know what's happening at the end of this meal. I'm like, ugh. And sure enough, here comes the boob parade. It's just titties, 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 titties. Luana, eu costumo sempre perguntar aqui no podcast, como acho que sabes, como é que conheceste? Como é que conheceste o Ricardo? Olha, eu conheci o Ricardo, uma vez fui à porta de casa dele para buscar o computador, estava com uma amiga e eu estava cheia de pressa, estava amuada e estava cheia de pressa e eu ia no banco de trás porque havia uma gata aqui à frente, um animal mesmo, não é uma gata. Então eu estava de fato de treino, braços cruzados, amuada no banco de trás, cheia de pressa, e o Ricardo bateu à janela e disse olá. E eu fiquei muito envergonhada, mas foi isso, foi muito simpático, sempre foi muito simpático. Às vezes cruzo-me com ele e é muito simpático. Pronto, é uma referência. Não saíste do carro? Não, saí e disse, logo hoje não tomei banho. Sabe, Disseste claro que mesmo? não tinha mesmo, mas eu acho que ninguém ouviu. Porque quando é assim mais vale abraçar a verdade. E eu pensei, bem, se o gajo agora repara, quer dizer, estou aqui com o Ricardo, ele vai perceber que eu não estou com um cabelo bom, cheiro mal, sabe? Melhor cabelo de Portugal? Na altura ainda não estava. Ainda não estava? Estava de boné ainda, acho eu. Ah, Quando houve mas já um era o corte melhor fatídico. cabelo, mas estava escondido, não é? Não sei. Foi um mal que veio para bem, mas sim, o Ricardo é uma referência inegável. Tens mais alguma história assim com uma pessoa que admires muito, que tenhas conhecido e Muito. não soubeste reagir? Muito, ou mais ou menos, pronto. Estou a pensar, Ou que não admires nada não admiro nada. quando me conhecer. Não, quando tu não conheces mesmo ninguém, não tenho medo de ser mal interpretada, mas quando não conheces mesmo ninguém, qualquer pessoa que tu conheças é bacana. Claro. E eu, quando comecei a fazer stand-up, eu não conhecia mesmo ninguém da comédia, nem ninguém que alguma vez tivesse feito comédia. Sei lá, a primeira vez que eu tive com o Salvador, ou com o Diogo, ou mesmo com o Carlos. Eu lembro a primeira vez que eu tive com o Mirama. Eu tinha visto os Guardanapo, o Rui Mirama é um comediante. Eu tinha visto os Guardanapo e lembro-me de chegar lá e dizer tipo, olá, tu és o Mirama, não é? E é tipo, para mim era uma cena, porque ele fazia comédia e... Rui Mirama que dá a voz ao jingle de... Exatamente. Como é que conheceste o Ricardo Araújo Pereira neste podcast? E, então, lá está, as pessoas fascinam-me imenso, e depois as pessoas que tu admiras, e depois começas a perceber que são só pessoas, não é? Isto é aquela realização que eu até acho que é um bocado triste, é tipo, pronto, são só pessoas.
Mas é isso, eu não tinha a mínima noção do que era o meio, ou de que ainda hoje não está sempre a mudar, não é? Estão sempre as mesmas pessoas e depois vão aparecendo novos, mas é sempre. Lembro-me a primeira vez que atuei, estava lá o Mota, eu não curti, eu preferia que ele não estivesse lá. Porque é tipo, para que é que estas pessoas estão aqui se eu ainda não estou pronta? Sabe? Mas eu não curto, pá, mesmo quando às vezes há espetáculos e vai malta assim, maior, ver, eu prefiro não saber. Eu acho que isso vai condicionar a minha atuação e eu prefiro, e chateia-me, porque eu devia saber e dizer, não, é-me indiferente. E não consigo bem, porque sou infantil Mas e já te aconteceu, fascinada. então? Depois de Epá, já. descobrires, estava no público. Não, já me aconteceu Então. dizerem-me. E tipo, olha, hoje está cá X e eu não quero mesmo Aí saber. na Gatsby. E ficaste Tipo, tipo... Aí não vai Não vai perceber nada. perceber. Mas eu não quero mesmo saber. Eu prefiro, tipo, não saber. Para mim é mais fácil de gerir a ansiedade e os nervos e isso tudo. E odeio ser a fascinadinha, mas às vezes sou. Pronto. Exato. Às vezes Acontece sou. com todos, acho eu. Sim. É esta a natureza desta rubrica. Mas eu curtia não aliás. ser, estás a ver? Curtia Pois. ser tipo, Mas eu acho então, Ricardo, e cuspir para o mas eu chão, sabe? Ah, para o caralho! Mas não sou, pá, fico mas muito tímida, não gosto nada. A sério, o Ricardo também deve ter tido isso com alguém, não é? Não. Achas que não? Achas que não? Acho. Tipo, primeira vez que conheceu o Miguel Esteves Cardoso. Quem é? Estou a gozar. Achas que pois, não? ele Ou falou isso há o pouco Hermano tempo. José, não é? Talvez. De certeza. Sim, é pá, não penso muito nisso, na verdade. Sim, não, mas porque eu penso, se calhar, porque faço esta rubrica, tens não este, é? exato, tens esta... Melhor que nada, nova rubrica na Antena 3. Lá está, para terminar muito bem este ano, uma série e uma rubrica na rádio, às terças e quintas-feiras, às 6h35. 35. Lifestyle e desporto, que diga-se desporto, é esportista, Sim. mas trabalhaste como guia turística no Estádio da Luz. Exatamente. E era grande guia. Como é que isso não é uma das primeiras perguntas? Não, claro, respeito imenso. Não, eles... E eu também sou portista, não portanto, quero estar aqui a respeito queimar... imenso. É não verdade. queria estar aqui a queimar ninguém, mas eles perguntaram-me E tu e eu disseste disse que a era... verdade. Disseste a verdade. Mas tinha ali uma cunhazita. Tipo, eu não conhecia És amiga do Rui Costa. Eu não conhecia as pessoas que me entrevistaram, mas tinha um amigo que já trabalhava lá e que pôs uma boa palavra por mim, não é? Ela é do Porto, mas é boa pessoa. Pá, e não vai estar aqui a falar do Porto e a louvar o Porto Claro. realmente não... Mas se fazias bem o teu trabalho, não vejo porque não. Fazia, não é? pô, também só estive lá 2 meses, não era ótimo, mas foi divertido, na verdade, porque eu adoro futebol, é mesmo uma das paixões da minha vida, futebol. De repente estás ali, estás no relevado e tens os jogadores às vezes passam lá e tens as jogadoras da equipa feminina e tens tudo me faz as águias, estás a perceber? Tipo, a verdade é que eu Conheceste a Águia Vitória? Com certeza. Como é que foi? Foi muito divertido. Quando eu trabalhava no Porto, quando eu vivia, e na altura ainda não trabalhava, mas também mandei currículos para o Porto e eles não me quiseram. Neste caso, trabalhavas na cidade do Porto. Exato. Querias trabalhar no futebol clube E do eles Porto. nunca me chamaram ou nunca me aceitaram. Eu pensei se isto comprometia os meus valores ou não, mas os meus valores eram valores monetários, não é? Portanto, acabei por ir. Foi divertido, foi uma altura divertida. E agora na Antena 3 decides misturar o lifestyle com desporto, lá está, não só futebol, diga-se. Sim. Esta mistura veio de onde? É um bocado... De um pedido deles. Porque eu queria imenso falar sobre desporto. Já era a semelhança da série uma rubrica que tinhas pensado há algum tempo e surgiu? Do desporto, sim. Ok. Depois a outra era uma ideia que eu tinha e que acabei por adaptar, por fazermos terça uma coisa e quinta noutra, 2 coisas diferentes, também porque o medo era que se esgotasse de alguma forma 2 vezes por semana desporto ou 2 vezes por semana lifestyle, digamos. E na verdade eu até acho que está a correr bastante bem, porque eu tenho um feedback de 50-50 de ei, prefiro 1000 vezes a quinta ou prefiro 1000 vezes a terça. A mim diverte-me mais fazer a terça-feira do desporto porque é uma coisa mais atual. Ok. A outra é mais subjetivo e como eu já sou mais subjetiva nas restantes coisas, a ter ali a atualidade, aquele tema, agora vou para este tema especificamente, bastante. não é? E como eu adoro desporto, diverte-me imenso, mas gosto de fazer as duas e esse exercício de
Ok, tem mesmo que ser. Para amanhã tem mesmo que ser. É quando ótimo. estás a ser mais produtiva a escrever, nesta altura? Que começaste a rubrica há uns tempos? Sem dúvida. Tens a obrigação semanal de 2 textos, não é? Uhum. E tenho... Além das outras coisas. Exato, e tenho stand-up ao fim de semana. Obrigas-te também a ir sempre ao fim de semana a fazer stand-up nesta Vou altura? quase sempre, estamos a fazer com a tour com o Diogo, a não ser que haja um problema de agenda, que eu tenha outro Pois espetáculo. claro, o sol. Sim. Ou que eu tenha outro espetáculo, não vou. Mas O sol do Batatas, enquanto claro. houver, eu à partida, sempre que puder, vou. E estás também às vezes a fazer algumas datas, Exato. talvez resulte, Sim, Luana do Bem, com exatamente, convidados. Exatamente. Estejam Tenho feito atentos. essas também. Aí é mais complicado, porque chega aqui a uma altura em que nós já fizemos tantas datas de tour e antes de fazermos a tour eu já estava a testar um texto que agora eu estou um pouco cansada do texto que eu estava a fazer. E querias matar o texto? Não é matar, mas de fazê-lo descansar um bocadinho, pegar daqui a 6 meses, só que para eu fazê-lo descansar um bocadinho tenho que ter a certeza que o que eu vou fazer a seguir para abrir ao Batáguas resulta. E agora estou já num percebi. processo de simbiose em que misturo dois para ver se Ok, tem ali um início novo, mas que depois vai bater ao mesmo fim. ok. Mas esse processo também é giro, só que tens menos tempo para testar. E eu não quero ir abrir o solo com teste, Claro. percebes? Então Sim. às vezes é mais difícil aí. Estás a chegar a uma fase em que estás com tempo para um espetáculo só? Não, ainda não. Ainda não? Não estou sequer a pensar nisso para já. Pá, tenho medo. E quero fazer muito mais vezes, treinar muito mais vezes antes de fazer isso. Não sei bem o que é que quero dizer ainda, sabes? Há muitos temas que eu acho que potencialmente têm graça e preciso de perceber se eu fizesse um solo, o que é que eu quero que as pessoas riam aqui neste solo. É da minha namorada, ou é dos meus pais, ou é da minha avó, ou é do facto de eu achar coisas sobre a trissomia 21, estás a perceber? Tipo, é o quê? E eu não tenho isso ainda bem presente na minha cabeça. Ainda está em construção nessa. Sim, ainda está. E eu adoro atuar, mas calma. Luana, muito obrigado. Para terminar, ouvimos mais um beat da Fortune, pode ser? Claro. Aquele, neste caso escolhi eu, não é? Aquele Sim. que eu te mandei. My mom's so funny. She lives in the South too. She's still determined to keep me up to date with everybody that I grew up with, and she'll remind me about them to the point where I care again. So she'll call me up. She's like, "Hey, what are you doing?" I'm like, "What's 3 p.m, Cougar? I'm working." And she's like, "Would you remember Ashley Davidson?" I'm like, "No, I don't know who that is." "Oh, you know who that is." Like I was just lying the second before. Ashley Davidson! She had long dark hair. She's on the cheerleading squad. I'm like, "No, Mom, it still does not ring a bell." Ashley Davidson! Her mom, Alice, used to cut your hair. And I'm like, "Oh, yeah. Yeah, I think I know who that is." "Well, she's dead." I'm like, "Why would you call to tell me that?" She's like, "Because I thought you wanted to know." I'm like, "But I even know who that is." "Oh, you know who that is." Segue a Luana do Bem no Instagram, em Luana do Bem, o podcast em humoraprimeiravista.podcast, eu em Gustavo Rito Carvalho. Fotografias e vídeo do João Pedro Moraes, ilustrações do Nuno Amaral, logótipo da Vanessa Garcia e do Nuno Amaral, jingles do Luís Batista e do Ruben de Freitas, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Os episódios saem quinzenalmente às quintas. Até um dia.